Olá, vamos dar sequência então nas nossas aulinhas, micro aulinhas, mini aulinhas, sobre temas da engenharia de produção. Aqui professor Cirnei, engenheiro de produção, pedindo para que você dê o like lá em nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esses vídeos, esse conteúdo para o máximo de contatos possível, e essa é a forma que você nos dá de incentivo a continuar a produção desse material. Conforme a gente falou nos vídeos anteriores, eu estou trabalhando agora uma sequência, né? Então nós temos uma sequência de vídeos onde a gente vai tentar fazer uma correlação entre esses assuntos e tentando passar um entendimento um pouco mais claro do que é a função ou o papel do engenheiro de produção dentro de uma indústria ou empresas de serviço. No vídeo passado, no último vídeo, a gente falou sobre o desenvolvimento de produto, né? Como é que a gente faz o desenvolvimento do produto e do processo. E naqueles vídeos ou aulas anteriores, em algum momento eu apresentei uma pequena estrutura de produto, que no caso, na situação, na condição ou no momento lá a gente falou sobre uma estrutura de produto de uma caneta para facilitar o entendimento, né? Uma estrutura muito simples. E agora a gente vai estar fazendo uma complementação daquele vídeo, né? Mostrando como é que a gente organiza essa estrutura ou essa árvore do produto, como a gente chama, para que se tenham as informações do que são componentes do produto e a partir daí quais são os processos que cada item, cada peça, cada subconjunto desse produto irá desencadear para que a gente pense o processo de fabricação. Mesma situação para serviços, né? Eu vou ter serviços que vão demandar de diferentes recursos e isso também se consegue fazer uma distribuição baseada numa estrutura ou uma árvore de produto. Aqui eu acabo trabalhando muito produto bem, né? Produto físico, porque é um pouco mais simples de fazer a representação, é uma forma um pouco mais fácil de as pessoas entenderem, principalmente quem não tem muita experiência, né? Ou quem está recém-formado, se formando, ou começando a atuar nessa área, às vezes isso pode facilitar bastante. Não que serviço não seja possível de se aplicar a estrutura do produto, claro que é, mas em termos didáticos ele acaba ficando um pouco mais complicado, mais difícil de muitas vezes nós nos fazermos entender. Bom, aqui eu vou estar criando então uma estrutura de produto, eu vou escrever aqui árvore do produto, né? Árvore ou estrutura do produto é a mesma coisa, a mesma forma de se referenciar. Árvore do produto, né? Árvore ou estrutura do produto, fica a critério de cada um. E a partir desse conceito que nós temos de estruturação ou organização dos itens, dos materiais em níveis, nós podemos ter a seguinte situação. Aqui eu vou utilizar um outro exemplo, eu não vou descrever exatamente o que é o produto para que nós tenhamos uma forma um pouco mais flexível de nos entendermos dentro desse contexto. Aqui eu vou ter então um produto chamado produto A, né? Ele vai estar dividido da seguinte forma, onde eu tenho um item, um componente ou uma peça nesse local, que vai fazer parte da estrutura do produto. Aqui eu tenho outra, né? E aqui eu vou ter outra, tá? É um produto que possui três componentes no nível... Quem lembra? Quem lembra? Aqui o nível 1, né? Nós vamos ter nível 0 e nível 1. Na sequência, ele tem esse tipo de formação, né? Vou puxar para cá. Vou complicar um pouquinho mais esse aqui, né? Tá? E aqui nós temos um outro. Tá? Aqui nós temos apenas um. Já é suficiente também, né? E aqui mais dois. Mais dois. Vou colocar mais dois aqui. Só para não complicar demais, né? Pronto.
Essa é a nossa estrutura de produto. Nós temos uma denominação ou uma descrição para cada parte, para cada item, para cada componente, né? E no caso aqui o nosso produto final se chama produto A. Os componentes vão ter componentes chamado B, o outro componente chamado C e um outro componente chamado D, tá? Vocês percebem que no componente B e no componente D nós temos dois itens que vão ser juntados ou montados, né, para gerar o produto B. Nesse caso nós temos um nome chamado E, o outro item podemos chamar de F. Eu estou jogando letras aleatórias ali só para dar uma caracterização e nós conseguirmos identificar melhor como é que se compõe esse produto, tá? Aqui ele monta um item chamado E também, que supostamente é o mesmo E daqui, né? Aqui no D ele é composto por F e composto por G, tá? Bom, essa é a nossa estrutura onde nós poderíamos estar dizendo que o produto A é uma cadeira, por exemplo, né? E aqui nós temos o assento, aqui nós temos o pé, aqui nós temos o encosto, por exemplo, né? O assento é composto por base de madeira e uma espuma, alguma coisa assim. O pé é composto por um componente de madeira apenas e aqui outros componentes aleatórios, tá? Então, só fiz o comparativo com cadeira para a gente entender um pouco mais como seria essa organização, tá? Bom, seguindo, agora o que nós precisamos saber? Níveis, né? Eu vou colocar aqui, começar por aqui. Então, nós temos nível 0, nível 1 e aqui nível 2, tá? Nesse caso aqui são três níveis, tá? Contamos o 0 como produto final, ele acaba sendo nível 0 porque ele é o produto final, só que a estrutura do produto tem dois níveis, tá? Bom, o que mais nós precisamos de informações? Precisamos saber pelo menos as quantidades que eu tenho de consumo de cada componente que vai fazer o meu produto, né? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. O produto B, ele será, nesse caso, composto por E e por F, tá? Um subconjunto, né? Nós temos um subconjunto de A chamado B, que é composto por E e por F. O subconjunto D é a mesma situação. Ele é montado, ele é composto por itens F e item G, tá? Então aqui é essa situação. O que significa esse detalhamento que eu estou fazendo agora? Aqui eu tenho uma peça única G e aqui uma peça única F. Um item chamado G e um item chamado F. Quando eu juntar os dois eu tenho D. Como esse item D compõe o A, então eu entendo que por haver mais de um item compondo o D é um subconjunto, tá? Então eu tenho um conjunto DA, um subconjunto DA composto por F e G. Aqui é a mesma situação, eu tenho uma estrutura de produto, onde o produto A é composto por subconjunto D, pelo item C e pelo item E, e o subconjunto B é composto por F e por E, tá bom? Ok, então eu tenho agora uma definição de estrutura. Porém, eu preciso saber agora quantas unidades de cada componente eu vou incluir nesse meu produto, né? Então eu tenho lá B2, C3 e o D2. Opa, desculpa, D2. O E, eu vou consumir 4 unidades. Eu estou jogando números aleatórios aqui, tá? Aqui eu vou colocar 3. Aqui eu vou colocar o E, vai 4 unidades de novo. E o F, nós vamos 3 também, pode ser 3. E o G, vamos jogar 5, um número que não tem ainda, tá? Bom, agora ficou mais claro a nossa estrutura de produto. Eu consigo ver que para compor o produto A, eu preciso 2D. 2 subconjuntos D. Porém, cada subconjunto D precisa de 3F e de 5G.
Então, se o produto A consome 2 subconjuntos D, no total do meu consumo de partes desse produto, eu vou ter 6 Fs, 3 vezes 2, 6 Fs, 5 vezes 2, 10G. Tá? Então, assim que nós vamos estruturando o nosso produto. Por que nós precisamos obrigatoriamente envolver a engenharia de produto, a engenharia de processo, a qualidade, o RH, enfim, todo mundo naquele conceito de engenharia simultânea que vai fazer isso aqui funcionar muito bem? Porque eu tenho lá necessidades de 2 subconjuntos D para fazer o A, por consequência 6 Fs e 10G. Quando eu sei dessas informações, eu vou olhar para a minha capacidade de produção. Eu tenho capacidade para atender isso aí? Esse subconjunto D, qual é a minha capacidade em relação a ele? Aquelas especificações técnicas do produto eu consigo atender? Eu vou ter capacidade de fazer exatamente como está no projeto do produto? E se eu não consigo fazer, o que eu preciso para resolver esse problema? Comprar máquina ou contratar pessoas? Ah, bom, se é contratar pessoas, quem é que vai fazer isso? O RH. Eu tenho que ter uma descrição de cargos, uma qualificação das pessoas que eu vou utilizar na produção desse item. E se for compra de máquinas? Bom, aí o pessoal do financeiro precisa saber toda a análise de viabilidade do produto, qual é o payback, em quanto tempo esse equipamento, essa máquina vai se pagar. Ou seja, não há como trabalhar sem engenharia simultânea, não há como fazer um processo de um produto rodar de forma equilibrada se eu não envolver todas as áreas. Mais uma evidência de que nós precisamos pensar de forma simultânea e, por conta disso, criar o conceito de engenharia simultânea e implementar na nossa empresa. Bom, aqui eu tenho os componentes a quantidade de cada componente e digamos que eu tenha vendido 100 unidades de A. Tá? Eu vendi 100 peças. Vamos colocar aqui 100 produtos. Então, agora nós temos informações já relacionadas à estrutura do produto, a processo, a compras, a estoque, planejamento e controle de produção, qualidade, enfim, uma série de conceitos rodeiam essa nossa estrutura de produto daqui. O que mais eu preciso saber para definir essa minha estrutura de produto? Eu tenho aqui quem são os itens que compõem o nosso produto A, né? E eu tenho também as quantidades de cada item que vão ser consumidas para uma unidade A, certo? Isso aqui é muito importante a gente salientar, que eu vou colocar aqui do lado. B2, C3, D2 e etc. são para quantidades para montar 0,1 unidade do produto A, certo? E isso aqui é uma informação muito importante que a gente precisa considerar e entender que nesse caso aqui, nesse cenário aqui, o que nós enxergamos é itens componentes de A, né? Os itens que vão compor o A e a quantidade que eu tenho para uma unidade de A. Certo? Agora eu inverti aqui, eu escrevi em vermelho e vou grifar em azul. Uma unidade do produto A. Certo? E isso aqui é fundamental nós sabermos. Tá? Então aqui eu estou falando de uma situação onde eu tenho várias informações e agora a gente começa a desdobrar um pouco mais sobre isso e precisando entender como é que funciona. Ok, pessoal? Obrigado por nos acompanhar, clique lá no sininho, ative as notificações, curta e compartilhe o nosso trabalho, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, pessoal da engenharia de produção, se inscreva no nosso canal. É muito importante a participação de vocês dessa forma, incentivando o nosso trabalho. Um abraço, muito obrigado a todos e na sequência a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa estrutura de produto no próximo vídeo. Até lá!